está conosco o João Virgílio Merig, que é engenheiro civil especializado em transportes e professor do Instituto Federal de São Paulo. Professor, isso poderia ser evitado? Isso é coisa de cidade grande? Eventualmente vai acontecer, não tem que evitar, não tem como evitar? Ou isso poderia não ter acontecido? A gente fica imaginando se um carro tivesse sido engolido pela marginal do Tietê. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Não só um carro, como uma pessoa. Exato. Aí ia ser um pouquinho difícil encontrar. Mas esse é um problema que todo o sistema hidráulico, todo o sistema de transporte de água apresenta. E são pequenos vazamentos gerados por movimentação das camadas abaixo dessa tubulação e por microfissuras que a água vai entrando e vai, que nós chamamos de percolando, vai levando as partículas de solo. Então, o que aconteceu, infelizmente, pode acontecer. Há como evitar? Mas tudo tem custo. E o custo não é baixo. Por exemplo, numa tubulação como essa, que é uma tubulação de elevada responsabilidade, passando por baixo de uma das principais vias da Grande São Paulo, existem procedimentos elementares, tem custo, mas é tipo georradar, que deveria passar periodicamente, estou falando, tipo georradar, tem outros equipamentos, passar periodicamente inspecionando para ver como estão as camadas abaixo, se há vazios, ou como se fala popularmente, oco, ou não. Isso é uma ferramenta que, se for implementada, nós podemos reduzir bastante o risco de situação como essa. É um tanto assustador, a gente está assistindo, acompanhando as imagens aqui na nossa transmissão pela live, parece que é oco, né? O Megali estava falando, é uma casquinha oco, de asfalto, pois é, e a gente vê esse buraco se abrindo ali, parece daqueles abismos, sabe, de lugar turístico, que você só entra de rapel. Isso, né? cavernas, né? Um tipo de caverna. Por que é que ficou com essa forma aí, o Merig? Por que é que tomou essa forma, essa cratera? Dá para explicar de forma didática para a gente? Olha, essa cratera não se formou por causa da chuva de ontem ou da semana passada. Ela vem se formando, possivelmente até ao longo dos últimos anos. A água que percorre por pequenos vazamentos, por microvazamentos, vão se juntando em direção ao ponto mais baixo. Nós não temos só essa tubulação aí, nós temos milhares de quilômetros, e a água vai penetrando pelas microfissuras, por fissuras pequenas. Geralmente no sistema guia-sarjeta, nos buracos da prefeitura, que às vezes demora uma semana, 15 dias ou um mês para fechar, a água está entrando. E ela vai levando partículas. Para onde? Para o ponto mais baixo, que é o rio Tietê, é onde deságua. E vão formando túneis. Então, esse não é o único túnel, esse rompeu. Com certeza, nós temos muito mais túneis na cidade. Basta um morador aqui da cidade, enfim, no Brasil isso é comum, nós passarmos perto numa rua que tem uma tubulação, tem o que o pessoal chama ali de tampão metálico, pode ver que de vez em quando ele está abaixando. O que significa? Por que ele abaixou? Por causa do asfalto? Não, porque as camadas de baixo estão sendo levadas para pontos mais baixos. A água vai levando. Cada chuvinha que dá, cada garoa, vai levando pequenas partículas e vão formando túneis. Então, esse não é o único, isso é uma certeza. Nós temos mais, só não sabemos quando que eles vão dar o recado que existem. Por isso que eu falei logo no início. Existem procedimentos? Existem. Tudo tem custo. A sociedade vai ter que assumir. Por quê? Contratar empresas para fazer inspeção de como estão essa tubulação, sem abrir buraco, sem abrir, tá certo? São equipamentos que aplicam ondas e avaliam a onda de retorno, para saber se está oco ou não embaixo. Então, isso não é o único, esse rompeu, mas é um grande aviso para todos nós. E eu recomendo a todo condutor de carro, evite, dentro das possibilidades, passar sobre aqueles tampões metálicos que tem no meio das ruas. Só que no meu bairro tem meia dúzia afundados. Tem um na minha rua. É mesmo? Aquele que faz um barulhão, né?
Não deixe o seu cachorro passar por cima, evite crianças. São recomendações porque nós sabemos que isso é muito caro para uma prefeitura manter, para uma concessionária. No entanto, isso vai ter que ser socializado, porque a nossa cidade tem tudo enterrado há dezenas de anos. Você sabe que está destravando um novo medo no nosso ouvinte, desbloqueou né? um novo medo, que é a gente essas passava por placas cima daquele troço como se nada, como se fosse seguro, né? E não nada é seguro. Pode acontecer. À medida que forem agora adentrando nessa cratera, vão descobrir mais coisas, com certeza. O porquê, né? Vale a pena, como nós temos a empresa envolvida, que é uma concessionária, para ela é muito mais fácil contratar uma empresa, né, de emergência do que o setor público, para avaliar até onde está indo essa cratera. Essa cratera aí, ela rompeu, mas será que ela está só localizada ou ela está para cima? Né? Ou até para baixo em outras faixas. Agora, professor, há sinais visuais para identificar que isso está prestes a acontecer? Ou até táteis, como lembrou Megali, alguém perceber isso? Há esses sinais antes? E agora a prefeitura diz que deve corrigir e liberar em 3 dias. É possível fazer um trabalho bem feito desse porte em 3 dias? Olha, eu acho que se acelerar dá até para fazer em 2, trabalhar 24 horas com uma equipe especializada para monitorar o tempo todo se não há perigo de mais afundamento. Então, o primeiro passo é verificar a extensão disso, tanto de um lado como do outro, antes de colocar alguém aí dentro. Depois, todo o sistema de proteção para as pessoas que vão trabalhar. E é 24 horas por dia, nós temos tecnologia para 24 horas. Tá? Então, olha aí, pode observar essa trinca, olha aí, olha que coisa linda que está aí do seu lado agora, está virando aqui, está vendo uma trinca? Isso aí não deve estar só localizado aí, foi o que eu falei, no caso de uma concessionária, ela vai passar um georradar, ela vai desconfiar, ela pega o georradar, em 1 hora está com o georradar na mão, tem a facilidade de contratação para saber a extensão disso, quer nas faixas onde está mostrando o pessoal trabalhando, olhando ali com um colete, quer na outra faixa que está circulando veículos. Nós não sabemos como está isso. Então, uma concessionária faz rápido essa situação, avalia rápido. Antes de voltar para a questão dos sinais, né, que a gente pode identificar, como é que faz para consertar esse solapamento aí, esse buraco, professor? Isso. Preenche E com 3 dias bastam? Ele falou que até 2 dá para fazer, né? Mas aí preenche 24 com o quê? horas, né? A marginal tá funcionando. Olha, são equipes, você precisa ter gente, precisa mobilizar gente especializada, geotécnico especializado, antes de mais nada, para saber a extensão disso, com toda a segurança. Olha, tem um pedacinho que vai cair, está trincado. É só chegar perto e ele cai sozinho. Então, avaliar a extensão disso. Foi o que eu falei, não é só a extensão onde caiu, mas antes e depois do trecho do córrego, da tubulação. Tá certo? Isso que tem que ser feito. E por geotécnicos, assinando o que nós chamamos de responsabilidade técnica. Não chegou a prefeitura, jogou terra aí, encheu, está liberado. Não. Isso tem que ser feito um estudo profundo. Inclusive, essa mureta de concreto pode romper. Nós não sabemos. Foi o que eu falei. Precisa de gente geotécnica. E temos gente muito boa no mercado que, em 2 horas, 3 horas, atende uma necessidade dessa, para reduzir risco de perdas humanas. Professor, não é capaz. Eu vejo esse buraco, vejo aqui esse buraco, vejo a rachadura, e eu não sinto muita firmeza naqueles carros que estão passando ali na pista expressa. Do outro lado da muretinha, a coisa de 3 metros da rachadura. Aquele local é seguro? Eu diria que não. Foi o que eu disse imediatamente, um georradar. Pode ser maior, e como pode ter em outras travessias desse porte na travessa. Falei, tem custo. Tem ferramentas apropriadas para identificar sem sair fazendo furo. E o pessoal da concessionária, tenho certeza, conheço muitos deles, eles são excelentes nisso, conhecem toda a tecnologia para poder fazer uma investigação séria e deixar a população tranquila, sem risco para ninguém. Inclusive para eu que sou usuário desse trecho.
Em relação aos sinais, né? Eu perguntei aquela hora, vamos só voltar a esse ponto. Que sinais são visíveis, é possível observar e que antecipam que isso pode acontecer? Para a pessoa que está Isso. utilizando normalmente a via, né? As trincas, como pode ser, ó, tem uma trinca linda e grande que eu falo, essa trinca é trinca acadêmica, né? O pavimento ele começa a mostrar fissuras, microfissuras, fissuras de 5, 10 centímetros, é algum problema. A hora que ela começa a ter 30 centímetros, meio metro, 1 metro, o problema está lá embaixo e é bom olhar. Então, como disse, a nossa tubulação está enterrada aí há dezenas de anos. Isso aqui é uma das maiores conglomerados urbanos do planeta. Então, a prefeitura vai ter que se preparar também para isso, e o Estado também dando ajuda, e nós, usuários de rodovias, termos um canal de comunicação para podermos, por exemplo, eu ando, eu vejo e falo, meu Deus, pode dar problema, para quem que eu escrevo? Eu não vou escrever para ninguém, porque eu sei que dificilmente vai dar. Então, para quem que eu escrevo? O DR é tranquilo, a gente tem assim uma certa comunicação, se mandar para o DR, eu tenho certeza que o DR do Estado de São Paulo sai correndo atrás, tá? Então, eu diria, ó, fechando, trinca no pavimento. Quando elas começam a ter comprimento acima de, um passo, né, meio metro, 1 metro, tá na hora de avisar aí a comunidade que a coisa é problema mais grave. Uma trinquinha é retração, é oxidação do asfalto e tal. Foi claro? Sim, sim. Professor, vamos torcer para que isso seja logo resolvido, mas vamos ficar de olho e certamente contaremos com seu conhecimento para próximas entrevistas. Quero agradecer demais o professor João Virgílio Merig, engenheiro civil especializado em transportes, professor do Instituto Federal de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista e até uma próxima. Muito obrigado a todos. Obrigada. Um bom trabalho. Bom dia. E o tampão, hein? E o tampão? Que a gente achava que estava lá